Sejam bem-vindos a mais um Futebola, e dessa vez sensacional, hein? Hoje dividindo a cancha comigo, menção o santista, talvez o mais bonito do programa. Ele, meu querido amigo, que está fazendo uma massagem capilar, também santista, Fábio Benedetti. Ah, desculpa, eu tava ouvindo porque você sempre fala as mesmas coisas no começo do programa e eu aproveitei para fazer uma carícia aqui no meu couro cabeludo, mas é isso, boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente ao vivo, hoje com um convidado ilustre, né, São Paulino ilustre, tá feliz, faz 10 anos que o cara não dava um sorriso genuíno, agora não tira mais esse sorriso do rosto, é nóis, tamo junto, vamos bater esse papo aí. Outro felizardo aqui da nossa cancha, outro São Paulino que não é nosso convidado ainda, o nosso querido tricolor da casa, do Lima. Fala pessoal, boa noite aí as pessoas que estão ouvindo a gente aí, boa noite ao nosso grande convidado e vocês, amigos aí de Futebola Cast. Excelente, perfeito, e é claro, né, temos que apresentar aqui o nosso querido convidado de hoje, São Paulino, fã de metal, essa parte ele manja muito. Salve, Daniel Perrone! Palma! Obrigado, galera! Uau. Pô, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Galera que sabe de bola e principalmente sabe como conversar, porque conversa não é aquele papo PVC, aquele box papo... to box. Não, é o papo torcedor mesmo, sentimento, zoação, e é isso aí, vamos lá. Como eu falei pro Du, tô de peito aberto aqui e não vou ficar em cima do muro, pode perguntar o que quiser. É isso que a gente quer. Então você que tá assistindo, não vacila, se inscreve já no nosso canal aqui do YouTube. Também acompanha a gente nas redes sociais, @FutebolaCast, no Instagram e facebook.com/FutebolaCast no Facebook. Estamos no Twitter também, caso você goste daquela plataforma, @FutebolaCast no Twitter. Bom, galera, sejam bem-vindos, vão entrando aí vocês, comentem que a gente vem trazendo os comentários de vocês para participar do programa. Bom, Daniel, eu sou o âncora, eu sou o mais bonito e torço pro maior, então eu tenho que fazer a primeira pergunta. O que acontece é o seguinte, deixa eu te fazer a primeira pergunta que é de praxe. Daniel, como surgiu o amor pelo tricolor nesse seu coraçãozinho? Ah, mas essa pergunta é muito fácil, hein? Esperava uma pergunta mais difícil. É a primeira, só pra começar os trabalhos, É óbvio que essa paixão veio de pai para filha, é óbvio. Como tá certo. 80-90% das pessoas, né? Meu pai vivia falando para todo mundo que ele podia ter 15 filhos, só que o primeiro tinha que torcer pro São Paulo. Meu pai era fanático, meu pai foi um dos primeiros sócios da torcida... TUSP, né? Torcida Uniformizada do São Paulo. Foi uma das primeiras, se não foi a primeira torcida organizada do Brasil, né? A dissolução da TUSP que formou a Independente, enfim. E o meu pai me levava no Morumbi desde os 3, 4 anos. Minha mãe ficava em casa, de repente ela olhava, cadê o Dani? Ele nem avisava que ele me levava. Eu tinha 2, 3, 4 anos. Você é o primogênito, você é o primeirão. Sim, sou primogênito. Depois de mim veio meu irmão, que infelizmente é corintiano, foi criado com a empregada, então é muito fácil, né, saber de que time que ele torcia. E ele realmente foi criado com a... não é zoeira. Não, é incrível. Ele dá risada disso, porque ele ficava com a empregada na nossa casa, né, porque minha mãe tinha que trabalhar, meu pai, e eu era pequeno, eu ficava andando pela casa. E ele pequenininho, ele era criado pela empregada e tinha aquele cercadinho, aquela gradezinha. Então, tá. Mas eu acho que então é muito mais por isso, é muito mais pelo cercadinho do que por ela própria. É pelo cercadinho, ele se identifica com o cercadinho, exato. Ele nunca teve vontade, quando ele era pequeno, ele nunca teve vontade de ir no estádio. Meu pai me deu essa vontade, o Morumbi passou a fazer parte da minha casa também, né? Tanto é que quando meu pai não ia, que era raro, mas quando ele não ia, eu pegava aquele CMTC gratuito que tinha lá no centro da cidade, abarrotado. O pessoal acha que é difícil entrar agora no estádio. Não sabe na época. Isso é verdade. 80, 81, naquela época lá, você entrava, era de graça o CMTC, você ficava um atrás do outro. Você entrava, parecia, sardinha dentro do enlatado mesmo. Era muito
Que tem o Santista, Daniel? E naquela época lá era mais de 100 mil pessoas no Morumbi. Era. Pô, E torcida mista, né? Perguntar, mas eu já vou... 50. Oi? E o costume era ter torcida, na final era torcida mista, 50-50, animal, né? E era separado por uma cordinha de 3, 4 metros, assim, não era... Isso aí. Sabe? Eu lembro dessa história, eu lembro quando assistia, por exemplo, São Paulo e Grêmio, que a torcida do Grêmio, pequenininha, ficava onde ia ficar Independente, que é atrás do gol, e a gente ficava meio no canto, e a gente ficava assim, eles ficavam assim pra gente, ninguém vinha pra bater em ninguém. Anos 80, né? E vocês não me perguntaram, mas eu já vou até responder. O primeiro jogo que eu lembro, tá? Eu fui em muitos jogos sem lembrar, né? Eu era uma criança, assim, muito pequeno mesmo. O primeiro jogo que eu lembro foi em 1983, a semifinal entre São Paulo e Botafogo do Campeonato Brasileiro. O São Paulo ganhou de 3-2, de virada. São Paulo foi pro intervalo perdendo de 2-0. E teve um golaço do Everton, um gol que pra mim, que eu lembro, e que pra mim, ainda até hoje, é um dos gols mais bonitos que o São Paulo fez no Morumbi. Foi esse gol aí que ele bateu de bate-pronto, quase do meio de campo, que a bola ainda bateu no travessão. Oi? 80 e quanto isso, mais ou menos? 83. 83. Semifinal de 83. Aí o São Paulo acho que foi eliminado. Eu não lembro como que era, se era um triangular. Mas o que eu lembro, por que eu lembro desse jogo? Além de eu lembrar da virada mesmo, porque foi um choque de sentimentos. No intervalo, todo mundo triste, e no fim do jogo, todo mundo contente. Em 83, eu tinha 11 anos. E eu lembro que no Morumbi, a gente sempre costumou entrar, ficar confortável no cimentão lá, tudo, comer aquele amendoim daqueles sacões, assim. Maravilhoso, a casquinha ali. Maravilhoso. Muito. Alguns vinham cruz e a gente comia do mesmo jeito. Torrado demais também, comia também. Sensacional. Era esses que davam gosto, né? Eu comia até a casca junto, às vezes, sei lá, eu era meio maluco. Hoje eu fiquei mais maluco ainda, mas naquela época criança, né, a gente fazia um monte de coisa. E o que eu mais me lembro não foram nem os gols, nem a virada, foi não ter conseguido entrar dentro do Morumbi. Que a gente chegou meio atrasado, meio em cima da hora, e os túneis, todos os túneis do Morumbi estavam com gente de pé até a entradinha do túnel. Então era assim, tipo uns 10 metros de gente de pé. Aí o que o meu pai fez? Meu pai me botou no ombro, meu pai não viu porra nenhuma do jogo, só ouviu o que o pessoal falava, e eu vi os gols, vi tudo. Então isso me deu a lembrança, a primeira lembrança que eu tenho de um jogo dentro do Morumbi. De futebol, eu me lembro das derrotas em si, que o Corinthians fez em 82 e 83 também no Campeonato Paulista, mas tudo da TV, né? E também eu tava com os primos, os amigos em casa, mas no Morumbi foi esse. Não, e assim, essas lembranças, essas memórias, cara, é o que você falou, tipo, é um jogo qualquer, poderia ter sido um jogo da primeira fase, mas pelo que aconteceu e por tudo que aconteceu, você lembra exatamente contra quem, você ficou no ombro do seu pai e tal, então assim, e essas lembranças de que a gente, e assim, a nossa geração, você é um pouco mais velho que eu, mas, por exemplo, o Du e o Missão são mais novos. Então, por exemplo, eles não pegaram essa época de torcidas Morumbi com 100 mil pessoas ou 50-50 e tal, assim. E realmente não é saudosismo, não é saudosismo, mas era muito mais legal. Era muito mais legal assistir o jogo no estádio. E assim, eu também, assim, a gente sempre tem lembranças da nossa família e tal. E a minha pergunta é mais ou menos nessa linha, que é o seguinte. Você não tem filho, né, Dani? Você não chegou a ter filho. Não, que eu saiba, não. Olha, não, então, aqueles assim, assumido, não, né? Mas assim, já tive que voltar de uma viagem que eu tinha feito para Santa Catarina para ver jogo. Tive que voltar de novo lá para fazer uns trecos lá, mas fazer uns exames, né? Não, mas assim, tem uma teoria que eu defendo, que assim, que o seu filho, e assim, seu pai foi muito bonzinho, que ele fazia questão só do primeiro, mas para mim, assim, qualquer filho seu, homem... De filho você entende também, né, Fernando? Você tem 15, tenho 3 homens, 3 moleques. E assim, eu tenho uma regra que
ele pode até escolher torcer para outro time que seja diferente do pai, desde os 6 meses, ele saiba se alimentar e tenha moradia. Porque se vai morar comigo, vai torcer pro meu time e não interessa, vai sofrer tudo que eu sofri. Eu tenho certeza que eles estão numa fase já horrorosa e vai continuar um tempo por uma fase horrorosa, ganhando uma vez aqui. Mas eu tenho 38. Eu vi o meu time ser campeão mesmo de uma coisa grande em 2002. Eu tinha 19 anos, cara. Então, assim, eu passei a minha adolescência toda na escola sendo o único santista da turma, no máximo mais um. Eu já tinha amigo santista que o Santos tomou uma goleada do Corinthians, no outro dia ele chegou com a camisa do Corinthians, falei, caralho, eu vou ficar sozinho nessa porra, vai. Mas na minha casa, assim, nunca foi uma condição, eu falei assim, puta, acho que eu vou torcer pro Santos. Cara, eu sempre fui santista, não sei... Você não escolhe, cara, assim, quando você é apaixonado ou quando é de família, você não escolhe torcer por um time. Quando você se vê, você é São Paulino, você é santista, você não lembra. Eu tenho certeza que você não lembra o dia que você falou assim, puta, vou ser São Paulino. Você foi São Paulino, já era. Tem uma coisa também, tem os ameaços dos amiguinhos do colégio. Tem os perigos externos, né? Tem os perigos externos, isso aí. Tem alguns fatores aí, sabe? Falta de título. Sim. O meu pai foi muito inteligente porque eu tinha um grande... Eu tenho ainda, né? Um grande amigo meu de colégio que hoje é professor, é doutorado, não sei o que, de geografia. O cara era malucão que nem eu. Mas agora ele se endireitou. E ele era palmeirense. E naquela época... ele era muito fanático, porque o Palmeiras tava numa estiagem também, naquela época, anos 80. Só que ele tava quase fazendo a minha cabeça, mano. Assim, criança, 9, 10 anos, todo dia vestindo a camisa do Palmeiras, lá jogando bola, não sei o quê. Chega a dar uma dúvida, sabe, de criança. Sim. Porque, pô, meu melhor amigo é palmeirense. E que criança gosta de ganhar. Criança gosta de ganhar e gosta de torcer pro time que tá ganhando. Conversar, tá com a mesma camisa junto, ele era meio que um herói pra mim. E aí meu pai foi muito inteligente, porque eu sempre quis ir num jogo do Palmeiras naquela época. Eu ia com meu pai no São Paulo, tudo, mas eu queria ir num jogo do Palmeiras também. Aí meu pai, ele mandava eu esperar, não sei o quê, né? Aí ele resolveu ir num jogo que tinha certeza que São Paulo ia dar um pau federal no Palmeiras, mas federal. Assim. Aí ele me Estratégia do latim, estratégia do alemão. É isso aí. Aí ele chegou, me levou. Eu ainda pedi uma bandeira do Palmeiras, aquelas bandeirinhas de PVC toda furadinha, lembra aquelas bandeiras bem antigas? Sim. Eu pedi uma do São Paulo e uma do Palmeiras. Porque eu tava... Você tava meio em dúvida. Tava balançado. Criança, né? Sim, claro. Normal. E aí o São Paulo ganhou de 3-0. Eu não lembro qual data que era esse jogo. Era antes de 83. São Paulo ganhou de 3-0 do Palmeiras, deu um pau no Palmeiras, que eu quebrei a bandeira do Palmeiras na frente do meu pai, pisei e falei, agora eu sou São Paulo. Nossa, seu pai... Aí, a partir dessa época, aí meu pai ficou aliviado. Meu pai falou, levei no jogo certo pra ele, ver qual é o time. Assim, mas é isso. Qual é o time e qual era o freguês. Mas isso aí porque assim, o seu pai fez questão e fez por onde você continuar sendo São Paulino e tal. Porque assim... Se você não tem uma figura dentro de casa que te incentive, te cobre e que faz esse tipo de chantagem mesmo, brincando, lógico, meu pai não deixava eu falar Corinthians dentro da minha casa. Eu fui falar Corinthians depois dos 15 anos de idade. Na minha casa era só os cachorros. Com quem que nós vamos de acordo com os cachorros? Juro por Deus, não era zoeira. Era proibido, era considerado palavrão na minha casa, Corinthians. E eu odeio aquele pai tanto faz, cara. Não, exato. Não. Exato, concordo. Porra. É uma paixão que você tem. Agora, se o cara não gosta, tudo bem. Beleza. Se o cara não gosta de futebol, tudo bem. Agora o cara tem preguiça de levar o filho no estádio. Aí não. Querendo torcer para um time e o pai não querendo levar. Os meus moleques, eu já meti 2 entrando na vila do... O meu sobrinho mais velho é maior que o Soteldo já. Tinha 8 anos, já tava mais alto que o Soteldo. Mas não é difícil, tá? Pô, é do caralho, é do caralho. É uma memória que eles vão ter. Eu tenho certeza que eles vão lembrar o dia que entraram no campo da Vila Belmiro.
Entendeu? Eles podem não torcer pro Santos futuramente, mas eles vão lembrar desse dia. Essa memória vai estar lá, né? Muito, muito, e faz parte, né? Eu particularmente, o Benedetti ainda comentou, a gente é da década de 90, eu e o Du, apesar do Du parecer bem mais velho, porque ele tá bem claro. Falou o boneco da Michelin, graças a Deus. Os caras me agredindo aqui. Eu lembro do Morumbi dividido 50-50, a própria final de 2002, Santos e Corinthians. Tava isso aí. Esse foi o melhor jogo que eu já vi na minha vida. Um espetáculo tava lá. Mas não estamos aqui pra falar do Corinthians, né? E dane-se o Corinthians, inclusive. Dos cachorros, por favor. Cachorro. Dos cachorros. É que eu tava lembrando do título. Mas essa questão de não ter título, não pegar o time numa fase boa, o próprio Benjamin Bach comentou uma vez que ele teve que mentir pro filho dele que o Kaká jogava no Corinthians, pra ele ser corintiano. Porque o Kaká tava naquele auge, jogando muito, não sei o quê. E ele, não, o Kaká jogou no Corinthians. Quando o Kaká saiu do Corinthians, aí o moleque comprou a briga, se tornou corintiano, mas... Quando meu filho não sabia ler o mais velho, eu mentia o placar. Você estava perdendo, eu falei, não, você está ganhando. Sabe qual era o nosso truque? Sabe qual era o truque meu? Porque eu não tenho filho, mas eu tenho um monte de afilhado, né? Um monte, eu levo todo mundo pro estádio. Outra vibe, agora já são grandes, mas na época que o São Paulo não tava ganhando, faz uns 5, 6 anos atrás aí, que eles queriam pode botar mais anos também. Então, vai, 10 anos. Até outro dia eu tava ganhando também, né? Até semana... Não, lógico que é. Porra, 2012 E eu tenho argumentos... Mas tem que jogar os dois tempos, hein, Daniel? É título, mas tem que jogar os dois tempos. Mas não é Daniel, tem que jogar 2 tempos o Tigre, né? O Tigre que não jogou, o São Paulo tava dentro do campo. Mas eu tenho argumentos. O Boca ganhou antes do São Paulo a Sul-Americana. Vários clubes grandes. Não, mas eu considero título. Eram os brasileiros que não ligavam muito. Eu acho que a brincadeira com o São Paulo desse título é só pelo fato do intervalo lá. Agora, como título, não tem o que falar, cara. É título, cara. É título. Pô. Mas vocês sabem que era a Zica, né? A Zica era o Orbán. Vocês sabem disso ou não? Não, conta aí. O Orbán é um zagueiro do Racing, hoje. Que na época, em 2012, ele tava começando e ele era jogador do Tigres. Ele era lateral esquerdo do Tigre. E aí, ele que provocou o Lucas indo pro intervalo no jogo, que o Lucas estava sangrando, o Lucas mostrou o sangue para ele. Não sei se vocês lembram as imagens. Isso. E aí teve aquele pau todo no vestiário, o Tigre não subiu, foi o Orbán que começou essa briga. E o Orbán devia um jogo pro São Paulo, porque ele jogou só meio, jogou agora contra o São Paulo no Racing, São Paulo perdeu, mas aí acabou a zica. Acabou, porque aí jogou o jogo inteiro, quer completar os 90 minutos. Depois o Orbán fez a vida dele na Europa, voltou pra Argentina agora para encerrar a carreira, coisa assim, jogou esse jogo aí contra o São Paulo e acabou essa zica toda. Não é muito da pauta, não, Dani. Mas é o seguinte, você é supersticioso, não? Zero. Porque essas teorias... O pessoal fala, eu tive uma live agora, segunda-feira, que era uma live pós-título com vários youtubers são paulinos e eu no meio, né? E todo mundo teve esse tema, cada um falou do seu ritual, da sua superstição. Chegou na minha vez, cara, eu não tinha o que falar, cara, porque eu não faço nada. Eu acordo, eu pego a primeira cueca e visto, eu acordo... Quanto faz? Eu sou o maior aleatório de todos, assim, eu faço sempre, não a mesma coisa, mas eu faço sem pensar, eu vou pegando... Eu não escolho camisa. Não é nada premeditado. Não é nada assim, eu tenho que sentar naquele lugar do sofá, pra ir em jogo. eu tenho que cantar aquela camisa, nada disso. Não, eu só tenho uma camisa, que eu usei uma vez, porque o São Paulo tava... Não é que ele tava pra cair, mas tava num grande de um ameaço, tava difícil reverter. A gente até fez, na época, uma reunião com o elenco, os torcedores fizeram, eu fui um dos torcedores que fomos fazer a reunião com o elenco, e aí depois tinha um jogo contra o Vitória, que era fundamental fora de casa, o São Paulo tinha que ganhar, o São Paulo ganhou de 2-1, foi um mega evento. Neste jogo eu fui pra Bahia, né, eu fui em todos os jogos,
Eu costumo ir em todos os jogos fora de casa, Campeonato Brasileiro, coisa assim, costumo, né? Só não vou em 2 estádios, São Januário e Vila Belmiro, porque lá eles me recebem muito mal, assim, eu digo o visitante. Muito mal no sentido ruim, sabe? Não no sentido de pressão. No sentido, cara, de eu ter apanhado já 2 vezes na Vila, de eu ter apanhado 3 vezes em São Januário, eu parei de ir. Falei, meu, não vou. Não vale a pena. Faça o futebol. Não vale a pena o risco, entendeu? Porque o vascaíno, o cara é gente boa até a hora que você atravessa o quarteirão de São Januário. A mesma coisa... é uma crítica que eu falo também pro Santista. O Santista um pouco menos, mas é mais a torcida organizada mesmo. Mas o vascaíno lá, meu, os caras, meu, eles vêm... Meu, o cara vira um bicho, cara. Não, é horroroso ir assistir lá. Na Vitória no Barradão também. Mas no Vitória eu não senti tanto. Mas, assim, o Santista sabe quem não é de lá, então, tipo, você pode ir... sotaque, né? Com a camisa do Santos... Não, você não precisa nem falar, não precisa nem falar. O cara olha na sua cara e fala, velho... Não é Santista. Então, eu vou em todos os jogos. E nesse aí, 2017, eu fui mais ainda. E ali eu fui com uma camisa muito especial, que foi uma camisa que o Tele Santana tirou do corpo e deu pra mim um dia depois do São Paulo ter perdido o Campeonato Brasileiro pro Corinthians no Morumbi em 1990. Caraca. E todo mundo queria o Tele fora do São Paulo em 1990. Eu era muito amigo da Claudinha Pimenta, que era filha do presidente Pimenta na época, presidente do São Paulo. Tá. E eu fui no vestiário chorando, entendeu? E depois, no dia seguinte, o meu pai foi comigo no CT pra gente dar um abraço nos jogadores e esquecemos, os jogadores tinham ido embora, tudo, tava só o Tele com alguns jovens. O Tele viu a gente, viu meu pai, me viu, porque era só nós, não tinha mais ninguém, cara. Imagina, alguém vai lá dá força pra um treinador que perdeu do Corinthians, primeiro Campeonato Brasileiro do Corinthians no Morumbi, nos 2 jogos, gol do Tupanzinho, puta, a gente queria matar o Tele, né? E aí a gente foi, o Tele, meu, olhou, veio, tirou a camisa do corpo dele, me deu, falou, meu, obrigado, tamo junto, não sei o quê. Depois deu no que deu, né? O Tele foi o maior técnico de São Paulo, o São Paulo foi o maior clube do Brasil durante 5, 6 anos, assim, mas com pé nas costas, digo até do mundo, 1, 2 anos aí, né? Porque teve um ano lá, 92... Sim. Que o São Paulo, não sei se você lembra, acho que não, né? 92 não, né? Mas o São Paulo, eu vi na TV, cara, o São Paulo indo disputar o Tereza Herrera contra o Barcelona, e o Barcelona e os caras falando, meu, nós vamos meter um 5. Começou fazendo um gol, 1-0, o São Paulo meteu 4 nos caras, aí os caras ainda saíram do jogo. Eu vi isso, ninguém me contou. Os caras ainda saindo do jogo, falando que aquilo lá era só uma preliminar, que no Mundial a gente ia ver. Não era qualquer Barcelona. Não. Ali, a época, era tido como o melhor Barcelona de todos os tempos. Depois foi superado depois foi superado pelo do Rivaldo, depois do Messi, 2011, mas em 92... A honra, para vocês foi ruim, para vocês santistas, mas eu tive a honra de trabalhar, ter ido no Japão para ver Barcelona e Santos. A gente tava lá junto, eu tava lá. Você tava junto, o Milton Nesco, toda aquela galera, né? Então, eu fui lá, eu fui pelo passaporte, eu fui trabalhar, também fui pela Globo, fui fazer aproveitei e fiz a cobertura pra eles, e vocês vão ficar putos comigo, mas eu também fui no 8-0 do Barcelona em cima do Santos lá no caminho, Santos, né, que Barcelona não dá. Ô Daniel, mas você tava em 2012 também, contra o Corinthians, não? Não tava. Aí, por isso que a culpa foi sua. Não, 2012 foi o Zé Gonzalez, foi todos os corintianos lá da Globo, não foi. Graças a Deus eu não fui. Imagina, gente, como um torcedor de São Paulo, ver o Corinthians ser campeão em cima daquele time fraquíssimo do Chelsea. Nossa, aquele Chelsea não pega 13º no Brasileiro. Aquele time... Assim, é que todo mundo fala, não, a gente ganhou do Chelsea, mas o Lampard tinha saído, o Drogba tinha saído. O Drogba já estava vendido pro Corinthians, estava claro, por isso que ele Você lembra, Fábio? Foi apresentado pro Renato Gaúcho esses dias. Depois do jogo, os santistas conversando no ônibus na volta, tudo assim, pô,
foi uma puta aventura, foi um puta negócio Não, legal. A viagem, eu sempre falo, a viagem bastante. valeu animal. Eu fui pela Santos Tour, né, que na época lá, que eles montaram a agência, foi do caralho, ficamos num puto hotel, Keio Plaza lá, meu, puta animal. Fiz os passeios, conheci o Japão. Eu falei, quando o Santos ganhou a Libertadores, cara, comemorei como se não houvesse amanhã. E aí, quando teve a oportunidade, eu falei pro meu irmão, a gente foi em 4 amigos, eu, meu irmão e 2 amigos, super próximos e tal. Falei, cara, vamos, mas assim, vamos sabendo que o Santos vai perder. Se ganhar, ótimo, mas assim, quando que a gente vai ter uma oportunidade de voltar? Pô, tava barato na época, meu, foi um pacote legal, eu falei, meu, vamos. Claro que na hora, no dia, a gente fica triste, porque, meu, 4-0, não precisava ter sido 4-0, podia ter sido um jogo mais jogado e tal, mas a viagem, assim, o saldo da viagem é maravilhoso, cara. Aquele time do Barcelona, junto com o São Paulo de 93, nem foi o de 92, tá? Foi o de 93, que eu achei que era mais máquina que o de 92. Também tava jogando mais leve, né? Tinha acabado de ser campeão, tudo, né? No ano passado. Mas esses 2 times foram os times mais fortes que eu vi mesmo num estádio jogar. É impressionante. O Guardiola falou que é o maior time que ele já treinou e viu jogar foi o Barcelona 2011. Não, aquele time lá era muito embaçado. E muita gente não fala, mas aquele jogo foi 4-0 graças ao nosso goleiro Rafael, que salvou umas 3-4 bolas, que era pra ter sido 8. O time do Barcelona era um nível. E aquele ano, o Messi fez 95 gols na temporada. Foi um absurdo. Eu brinco porque assim, a gente deve muito a ele, o cara é fudido, porra. Eu tenho muita admiração, sou fã. Mas graças ao Muricy que meteu o Durval de lateral esquerdo, sem nunca ter treinado e tal. Mas tudo bem. Tipo, é um jogo que dá pra fazer um testezinho na zaga. Coloca o Durval na lateral esquerda e vamos um jogo que não era tão importante. Vale nada. Mas assim, o Santos ia ganhar se o Durval jogasse na dele. Não ia. Mas, pô, o Santos tava perdido, cara. E assim, quando lado positivo, 3-0. Podia ter sido 6-0. Foi 4 com o Durval lá. Entendeu? Exato, então. Tem que pensar por esse lado mesmo, senão você fica maluco. Mas a gente tá falando de assunto triste por quê? Trouxemos um convidado tão legal, pô. Vai ficar falando desses negócios assim, tristes. Estamos falando do Japão. Sim. Não, Japão, como diz o Serginho Groisman, Japão, maravilha, mas o resultado foi péssimo. Então vamos combinar um negócio aqui, Dani. Seguinte, Dani, porque já virou íntimo, a gente já é parceiro. Nada de Santos e Barcelona mais na carreira. Vamos evitar esses, né? É bom evitar essas presenças dentro do estádio. Tá certo. Bom, agora, o nosso querido São Paulino, o cara quando é fã, eu tava assim quando o Benedetti veio aqui primeira vez. O cara não consegue fazer uma pergunta, ele fica assim, ó. Mas é que assim, ele já limpou a baba umas 2 vezes, que eu reparei. Umas 2 vezes. Então eu vou deixar... Ele tá parecendo o The Flash, uma hora ele tá aqui e de repente ele tá aqui, assim, né? A internet não tá ajudando hoje, não. Tá difícil aqui. Mas eu vou, antes de fazer a minha aqui, eu vou dar uma moral pra quem comentou aqui. Vamos lá, aqui o grande Daniel Costa, seu xará, ó. Saudações tricolores, Perrone. Saudações, Daniel. Faça uma pergunta aí. Não vou fugir da raia. Hoje... Aí o nosso grande Andrezão aí, missão. Vai São Paulo. Vamos São Paulo, né? Vai. Esse é sócio aqui, viu, Dani? Já deu pra ver que não é São Paulino já. Já deu pra ver. Porque vai São Paulo, vai Corinthians e vamos São Paulo. Grande Diogo aí, ó. Tricolor de Maceió, campeão. Maceió, aí sim, hein? Grande Maragogi. Feio lá, né? Nossa, feio lá, né? Feio, né? E aí vem uma água dessa aí, ó. Olha, tá louco, velho. Do Alerson. O Benedetti olha pra uma água dessa, dá saudade até de casa, né? Do SeaWorld, de onde ele veio. Assim, nossa, eu não vi que era você, Chemonho. Você tá magrinho, desculpa, não vi que você tava aí. Vai te catar lá, ó. Gamer BR mandou um salve. Salve, meu querido. Aí agora vem aqui o Thiago Moreira, ele mandou uma pergunta que eu vou ler a dele antes da minha, que essa daqui já entrando naqueles papos de bastidores, aí vamos ver se o grande Daniel Perrone sabe. Salve Perrone, o camisa 9 vem. Quem você gostaria de ver no nosso São Paulo? Então, bom, vou falar aqui, tá, umas coisas que eu não falo no blog. Boa. E aqui ninguém vai repercutir escrito, sabe? Ninguém vai tirar print aqui. Uhum. É o seguinte... os caras estão doidos atrás de um camisa 9. Não é porque o Pablo não é bom ou porque o Vitor Bueno não tá fazendo gol. Não é só por causa disso. É porque falta uma alternativa de jogo dentro da área do São Paulo. Você tem 2 alas que sabem cruzar assim, colocando a bola na cabeça do centroavante. E não o fazem muito porque não existe uma referência dentro da área. Uhum. E também, quando o jogo tá apertado, por exemplo, São Paulo perdendo do Racing no Morumbi,
chega uma hora, 15 minutos para terminar o jogo, 20 minutos, tem que ter me perdoem, não é ele, nem nada, mas tem que ter um He-Man lá dentro, um Léo Gadelha lá dentro, sabe? Tem que ter alguém pra tentar de cabeça, nem que seja o Arboleda lá dentro, mas tem que ter alguém. Pelo menos não, com as características técnicas e físicas de um centroavante desse, né? Exatamente. Tá faltando isso no elenco do São Paulo. Talvez seja a única coisa que esteja faltando, certamente esteja faltando no elenco do São Paulo. Nem tanto pelo talento, mas pela opção de jogo mesmo, tá? Então, isso posto, o São Paulo também não tem dinheiro. Isso é, o São Paulo não pode botar antes. O São Paulo tem que botar o que ele põe dividido dentro da folha do salarial. Então não dá para pensar em jogadores guerreiro, sabe? Não dá para pensar em jogador que venha querendo luva, querendo o empresário querendo um adiantado, não dá. O São Paulo pensou em 3 jogadores e agora tá atrás de um quarto, tá? Ele tinha falado de alguns argentinos, não deu certo, tá? Todos tiveram esse problema de pedir bônus adiantado. O São Paulo pensou em 2 jogadores que jogaram no futebol, que jogam no futebol paulista, no interior, como alternativa de jogo, gente. Não é aquela história, vai ser titular, vai entrar no lugar do Papo. Calma, não é isso. Tá? Pra se precisar de um 9, precisar de alguém cabeceando, vai colocar esse cara lá. A gente tem que falar isso 3 vezes, porque o torcedor às vezes não entende, entendeu? Precisa realmente de uma alternativa de jogo desse jeito. Eu vou já falar quais são os 2. Um eu até publiquei no blog, é o João Vera, um jogador jovem da Ponte Preta, fez gol no Santos, fez gol no Corinthians, assim, é um jogador jovem e que seria uma alternativa mesmo, sabe? Inclusive o São Paulo tem até preferência na compra dele, então pode exercer essa preferência a qualquer hora. Desculpa, não é que pode exercer a preferência. Se alguém vai comprar, tem que consultar o São Paulo pode cobrir e levar. Então, um é o João Vera, o outro é um jogador que foi muito mal contra o São Paulo, mas ele é bom jogador e foi bem no campeonato e não é ruim, não é um jogador ruim, que é o Fabrício Daniel do Mirassol, é um atacante que joga nos lados do campo no Mirassol, só que a gente foi fazer eu fui fazer uma busca sobre esse jogador quando eu vi que o São Paulo estava interessado nele. A carreira quase inteira dele é de centroavante. Ele foi colocado no lado, porque o atacante do Mirassol estava fazendo muito gol, então ele jogou do lado e foi artilheiro do Mirassol. E o Mirassol não é um clube de jogar dinheiro fora, né? É um clube muito bem organizado. Eles fizeram muito bem, eles usaram muito bem o dinheiro da venda do Luiz Fabiano, do Luiz Araújo, fizeram um CT bonito. É a segunda vez que vão para a semifinal, né, no Campeonato Paulista, isso não é pouco, né? E acho que vai para a Série B aí uns 2, 3 anos, está na Série B do Campeonato Brasileiro. Se Botafogo bobear, esses times todos começarem a decair, o Mirassol sobe. Uhum. Então esse é o segundo. E o terceiro, que realmente é o plano A, tanto é que ainda nem falaram desses 2 jogadores ainda, sabe? É muito plano B mesmo. É um jogador, é um colombiano que atualmente tá sem clube. Tá sem clube. Eu ainda não sei o nome desse cara. Eu deduzo que é o Preciado, que é um jogador que tava jogando na China, mas eu não sei se é ele. É um jogador bom, muito bom jogador, assim, jogou Libertadores. Quem lembra, acho que do América de Cali, se eu não me engano. Deportivo Cali. O Deportivo Cali. E pode ser ele, tá? Mas é difícil, né? Um jogador que pede muito dinheiro. Muito dinheiro. E outra coisa, é de China, né? Agora tem um que sempre vem e volta, que o São Paulo sempre tá com portas abertas para ele, e não, isso é uma coisa que eu sei pela família dele, ele não vai ficar na Europa. Na Europa não. Caleri. Que é o Caleri. Mas não dá. Se eu falar Caleri no blog, os caras... depois os caras vão te xingar que você falou que vinha e não veio. Não.
aquela história do o Caleri mostrou o sutiã pro São Paulo, o São Paulo vai atrás dele. Sabe? Não, calma, gente. O São Paulo não quer dar ponto sem nó. Uhum. E a Libertadores, ela só começa em julho, agosto, né? Depois da Copa América. Então, calma, tem tempo. Ainda tem a Copa do Brasil. O São Paulo deu uma sorte, pegou um clube que pode jogar até com as reservas para poder manter no Brasileirão. E aí daqui a pouco eu falo sobre o planejamento do São Paulo, se vocês me perguntarem. Claro. Falando nessa questão de camisa 9, ô Daniel, a gente, não só o São Paulo, mas essa característica de jogador, daquele centroavante clássico, de cabecear, aquele cara que realmente bota pra dentro, estilo, né, guardado as devidas proporções, mas vamos pensar no estilo do Evair, no estilo do Guga, que jogou no Santos, esses caras um pouco mais goleadores está em falta, né? É difícil você ver, até na própria seleção, que nós temos ali o reduto dos melhores jogadores do Brasil, você não vê um jogador específico para aquela função, onde outra hora nós tivemos Luizão, nós tivemos Aloysio Chulapa no próprio São Paulo, enfim, jogadores que tinham essa função estipulada. Enquanto você foi falando aí, eu fui levantando dados para a gente trazer para discussão esses nomes. É claro que o Caleri é maioria e unanimidade no São Paulo de todos os jeitos. Eu sou santista, queria ele no Santos ontem, eu acho ele um absurdo. Não deu certo na Europa, eu acho que ele foi meio que boicotado lá. Mas eu acho que ele é um excelente jogador. Mas, por exemplo, o nosso querido João Veras aí, pra você que tá assistindo, é um jogador da Ponte Preta, né? Tem 20 anos, é centroavante. E nessa temporada aí, ó, teve 8 jogos e 3 gols. Pouco rodado ainda, né? O nosso querido Fabrício Daniel, também do Mirassol, um atacante canhoto de 1,82 m, teve aí 14 jogos, 3 gols e 1 assistência. São jogadores da estatura muito parecidos, todos ali entre a faixa de 1,80, 1,82 no máximo. Esse Haroldo, o Preciado, ele realmente tá sem clube, o Perrone, e ele tem passagem aí por um monte de time, só que, e não é tão velho, né, tá sem clube, veio da China, tá com 26 anos, mesmas características, tem um histórico de mais de 150 jogos ali, e o próprio Caleri que tá parado, encostado na Espanha, salvo engano, né? Ele tá na nossa Suna? Então, sabe que um torcedor me mandou uma DM me perguntando de um atleta, falando que fez um golaço de bicicleta ontem, ou anteontem, vamos ver se vocês vão acertar. Ele fez, pelo time dele, ele fez um golaço de bicicleta brasileiro, e ele me perguntou, esse cara não seria uma boa, será que não encaixaria bem no São Paulo? Já descobriram quem é ou não? Não. O último cara que eu lembro de gol de bicicleta foi o Alberto. Não, então. Em cima do Corinthians. Esquentou um pouquinho, mas não é o Alberto. O Alberto já deve estar aposentadíssimo. Pegou pneumonia. Não, mas ele no Santos jogou muito. Pegou pneumonia na Rússia, né, Benedetti? Lembra dessa história? Se vocês lembram, não, joga no Japão. Puta, quem que é o... Talisca, não. Não, é o... O Talisca tá na China. Não é o cara lá, o que lutava lá, o que dava as voadoras quando fazia gol lá, como é? Não, o Aloysio foi bandido? O Aloysio. Não. Cara, vocês esqueceram mesmo, hein? Leandro Damião me lembraram. Nossa, jogador de futebol, não, gente. Jogador de futebol. Esse cara fica com uma raiva. Contratação da história do Santos Futebol Clube. Como que você fala um negócio desse, velho? O torcedor do São Paulo veio me perguntar. Eu falei, cara, deixa ele lá no Japão, tranquilo. Meu Deus, cara. Ele vive de uma carretilha na Argentina. Ele vive de uma carretilha na Argentina. Não tem nem o que falar desse cara aí, velho. O torcedor, Perrone, o torcedor do Santos, gente. Torcedor do Santos prefere ver o Messi, assim, prefere ver, sei lá, prefere ver o Toninho do Diabo jogando pelo Santos do que o Leandro Damião aí, tá louco. O que ele enganou a torcida santista... Então, eu não fui rude como vocês, tá? Mas eu falei pra ele, deixa ele lá no Japão, tá ganhando bem. Mas não tem nem sentido, né? Eu vou trazer uma equiparação aqui pro Daniel, é o seguinte. O Santos vende o Neymar, junto uma grana que vendeu o Neymar. Vamos trazer uma contratação à altura. Nosso querido Odílio Rodrigues, né? Falando, vamos trazer ali uma contratação à altura. E aparece o Leandro Damião. Tudo bem que à época, todo mundo queria o Damião ali, quando tava meio mal do Inter, todo mundo queria ele. Mas 40 milhões esse cara, sei lá, você é louco, impossível.
Mas Nossa, o pessoal tá comentando aqui, ó. Allan Kardec aqui nos comentários. Sim. Allan Kardec era uma boa pra qualquer time do Brasil. Mas eu vou te falar, esse aí eu conheço bem, conheço muito bem quem trabalha com ele, e ele tá excelentemente bem lá, acabou de renovar, saiu, trocou de time, cara, contrato longo, esquece, esse cara volta pra jogar no Vasco de graça, essa é a informação. Mas ele era bom, né? Para que seria bom pra todo mundo, né, que só não joga num clube aqui no Brasil, é o Pedro. Mas o Pedro teria que ter sido ano passado falando com a Fiorentina. Agora já era. Agora esquece. O Pedro prefere bem. Imagina o Pedro no São Paulo, hein, Du? Você que é São Paulino? Pelo amor de Deus, o que ia fazer de gol? Nossa, é louco. Nesse time aí, cê é louco. Pedro é bola demais. Cê é louco. Um cara que eu acho que ia muito bem nesse São Paulo, o Daniel, apesar de ter rusgas com o clube e ter saído do jeito que saiu, é o próprio Gilberto que tá no Bahia, né, cara? Esse cara, eu acho que ele joga bola e... Então, assim, o torcedor gosta muito do Gilberto, em geral, o São Paulino. Sim. Mas eu não gosto muito porque ele teve duas atitudes que eu não gosto. Uma atitude é reclamar da reserva. Eu não gosto disso, entendeu? Por mais que o Prato não tivesse jogando tão bem e que não tava mesmo, mas você não pode reclamar publicamente que você não pode ficar que você não quer ficar na reserva. Mostrou e outra coisa, ele saiu do São Paulo e jurou amores pro Corinthians. Então isso também é um negócio que pouco o torcedor agora não lembra. Mas é uma coisa muito ruim, assim, sabe? Você depender do Gilberto, que é um bom jogador, lá, sabendo que ele fez tudo aquilo que ele fez. Depois que ele saiu, ele ainda ficou jurando amor pro Corinthians, falando que o Corinthians era o clube, não sei o quê. Olha, E um outro que eu não queria ver no São Paulo, muito torcedor do São Paulo queria ver ele, é o próprio Guerreiro. O torcedor de São Paulo, o Guerreiro inteiro, é o cara que poderia se encaixar muito bem no São Paulo, só que o Guerreiro... Ele é mercenário no mau sentido da palavra, não no bom. Porque ele saiu mal do Corinthians, que ele foi campeão. Ele jurando que nunca jogaria por outro time no Brasil, né? Ele jurou isso. Isso. Foi mal no Flamengo e saiu mal do Flamengo. E até, sei lá, 2-3 semanas atrás, estava saindo mal do Inter também. Sim. Então, o que ele ia fazer no São Paulo? Ia sair mal também. Não ia ter... E eu vou te falar quem é o mercenário bom e o mercenário ruim, porque mercenário não é uma coisa, pra mim, ruim. O cara que não tem sentimento pela camisa, mas que cumpre a função dele e vai lá e faz e acontece, tá? Esse é o mercenário bom. Sabe quem é? É o Luizão. Luizão jogou pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo São Paulo. Trocava de time e ganhou todo mundo. Ele jogava bola em todo outro lugar. Tudo bem que no Santos, mais ou menos, mas jogava bola. Mas no Santos ele nem jogou quase nada, jogou muito pouco. Mas foi pra sabe, aquela coisa de que nem o Careca, que foi pra falar do pai, sabe? Uhum. Mas no São Paulo ele foi bem pra caramba, ganhou o título, ganhou a Libertadores. No Corinthians nem se fala. No Palmeiras ele começou, jogou muito bem. Então, esse é o mercenário. Porque ele faz e acontece, sabe? Agora o Guerreiro, além de não ganhar nada por nenhum lugar, assim, ganhou do Corinthians, mas ganhou não. A carreira dele acabou depois que ele saiu do Corinthians também. Então, no São Paulo podia dar muito certo, mas a chance de dar errado era enorme. Tem um pessoal comentando aqui, Daniel, o seguinte, o querido Thiago Moreira mandou o seguinte: eu queria Diego Costa. Devido à proporção, ele seria para esse São Paulo que foi o Adriano em 2008. Boa, valeu, Thiagão. O que você acha, Dani? Problema claro que seria, né? Ótimo. Claro que seria ótimo. Porra. Mas é muito difícil, né? Pelo que todo mundo, pela boataria, meu cara pediu, 10 vezes mais do que E ele vai ficar sem jogar por enquanto? Tá sem clube? Não sei também, não sabe? Teve uma onda de Diego Costa no São Paulo. Às vezes vai ter umas contas aí pra pagar, ele não vai ter dinheiro, coitado. Pois é. Não estão pagando o Daniel Alves, vão pagar o Diego Costa como? Não, esquece. Não, mas aí não dá, meu.
Traz um cara desse e racha o elenco também, né? Os times brasileiros, eles têm que se colocar no seu devido lugar. Não dá pra ficar fazendo coisa... Surgiu aí um boatão, assim, sabe? Nas últimas horas aí, que o Reinaldo deu like, começou a seguir o Torres, espanhol. O Torres? O Crespo é muito amigo do Torres e ia trazer o Torres pra jogar no São Paulo. Horroroso. Outra boataria. Não, fora que é velho, ruim, vai ser xingado, não vai conseguir jogar. Ele novo não jogou nada. O Du é o fã número 1 do cara. Então, torcida do São Paulo, eu já trouxe o Torres pro São Paulo na minha Master League há uns 8 anos atrás. Fiquem satisfeitos, é só isso que o Torres pode fazer pela gente. Beleza? É isso. Um cara que já é vivido no futebol, já ganhou muito dinheiro. O cara vai vir de graça pra cá? Sei lá, trouxeram o Juanfran, né? Então não dá pra duvidar também. Outra pegada. O Juanfran não vai ser cobrado igual esse cara aí. De que tivesse aqui, não. Ô Daniel, vamos de polêmica aí, cara. É que eu acho que é uma coisa que eu acho que você deve ter algum tipo de informação. E é uma coisa que eu percebi aí com essa comissão aí, com essa diretoria nova. Em relação à faixa que o Dani Alves usava no pulso, quando o Crespo chegou, ele passou a usar no lugar certo nos jogos que ele jogou de capitão, né? Parece que é besteira uma coisa dessa, mas eu acho que para um time que estava tanto tempo na fila, eu acho que você tem que manter uma postura. Essa é a minha opinião, tá? Eu não tenho nada contra o Dani Alves, eu sou fã dele, mas eu acho que para a torcida encher o saco com o time na fila depois de tanto tempo. Você tem alguma informação se foi a comissão? Eu acho que não foi a internet do Du, né? Porque nosso querido... Não, mas eu ouvi a pergunta. A resposta é a seguinte, o próprio Dani Alves publicou a explicação dele, né, no Instagram dele, e eu repliquei no blog. Então, pô, eu não vou ficar indo de contra a explicação do próprio cara, no próprio personagem desse atrito, né? Ele explicou pra galera que a faixa da Adidas, ela pinicava muito por dentro. E aí ele tirava, e ela escorregava e começava a pinicar, e aí ele tirou e colocou no pulso, porque tinha que jogar com ela em algum lugar. E aí eles fizeram, depois de algum tempo, eles fizeram um puxadinho, deram uma outra faixa para ele. Eu, sinceramente, eu não acredito. Mas é a versão do cara, entendeu? Então também não vou falar. O importante é que agora o Dani, ele foi muito digno em dar a faixa de capitão pro Miranda, porque o Miranda é o Miranda, né? Não, e é o jogador mais antigo de casa do São Paulo, que antes mesmo do Hernanes. E quando o Hernanes entrava, o Hernanes pegava a braçadeira, que o Hernanes dificilmente entra, né? Uhum. Mas essa é a explicação. A gente acredita desacreditando, né? Eu, como santista, eu tenho a perspectiva do Daniel Alves e queria conversar com você e com o Du a respeito disso. Na opinião de vocês, tá? Estritamente assim, vocês acham que o Daniel Alves chegou no São Paulo se achando maior que o clube? É claro e evidente que não existe nenhum jogador na história do futebol que seja maior que um clube. Mas o que eu quero dizer é isso. A impressão que eu tenho, como santista, vendo de fora, o cara chega, aí o cara parece descompromissado, quer jogar onde ele quer, sabe? Quer fazer do jeito que ele quer, bota a faixa de capitão do jeito onde ele quer. Ah, tá machucado, vai pra... É essa visão que eu tenho. Qual que é a visão de vocês? Vocês acham que é isso ou é só um devaneio da minha parte? Quer falar, Du? Pra mim, eu acho que não é isso. Eu acho que o Dani, apesar de eu ter ficado um pouco... Prestei muita atenção nessa parada da faixa aí, eu acho que... Caramba, esse cara aí fica passando... O Du passa um pano mesmo. Não tô passando pano. Eu acho que ele é um cara que parece ser muito humilde, assim, apesar de tudo. Só acho que ele é meio loucão no estilo dele, eu encrespei com esse bagulho da faixa aí, mas eu acho que ele não tem nada a ver, não. Ele é um cara que chegou pra somar muito nesse elenco aí. Matemático agora. É o seguinte, eu tentei
eu tentei montar esse quebra-cabeça já várias vezes, tá? Era uma dúvida minha. Se era uma exigência dele, por exemplo, ser camisa 10 e jogar no meio campo, por exemplo, né? Uhum. Isso entre outras... Em outras palavras, é a tua pergunta, né? Sim. Ele tem liberdade para fazer o que ele quiser, né? O Raí e o Alexandre Pássaro negociaram meses com ele antes. Sigiloso, ninguém soube, todo mundo ficou sabendo do Daniel Alves um dia antes da contratação, quando já estava realmente iminente. Então foi um trabalho muito sigiloso e eu lembro que quando eles comentaram isso, o Alexandre Pássaro comentou numa entrevista, né, o antigo gerente de futebol de São Paulo, ele falou que o Dani convidou ele várias vezes, os dois, né, várias vezes para casa dele para conversar sobre o São Paulo, né? E eles sentiram que tinha uma abertura para fazer uma proposta, sabe? E de tanto que o Dani falou lá, eu acho que o Raí e o Pássaro, para fazer com que o Dani viesse para o Brasil, para o São Paulo, eles deram essa carta branca pro Daniel, entendeu? Eles falaram assim, Daniel, você vai jogar demais, sabe? Lá você vai nadar de braçada, você vai jogar em qualquer posição, sabe? Sim. E aí eu acho que não foi... Aí, para responder tua pergunta, o Daniel não chegou no São Paulo achando que podia tudo. O São Paulo deu esta carta branca pro Daniel fazer muitas coisas, entendeu? Inclusive ser um fator determinante para escolher técnico, para escolher a posição. Essa história da posição, o Daniel estava decidido, ele tinha, isso daí eu tenho como informação, ele estava decidido a mudar ele achava que ele mudando para camisa 10, ele iria para a Copa como camisa 10. Ele é muito, muito bom jogador, ninguém ganha tanto título quanto sabe? Mas craque mesmo, ele é na lateral direita. Concordo. Agora, e tem uma outra coisa também, no time do Fernando Diniz do ano passado, e até no final nem conto o final de 2019, porque ali o Diniz tinha uma missão clara que era classificar para Libertadores. Ele não podia botar o dedo dele, tinha que só tocar o barco. Mas em 2020, que o Diniz tinha já todo o comando na mão, o Diniz não tinha o repertório que o São Paulo tem nesse ano. Então, se você bota o Daniel Alves no lado direito, você queima o Juanfran que veio. Sim. E o Lisieiro não estava, então você não tinha o Lisieiro no meio, você não tinha o Benítez no meio, o Igor Gomes estava oscilando, não podia mexer o Igor Gomes de posição, ele tinha que ficar mais para frente. O Luan também machucou. Entendeu? Então não tinha muita escapatória, entendeu? Então a ordem foi realmente o Daniel jogar, porque ele não foi mal como camisa 10, ele não foi uma surpresa. Ele não foi excepcional como ele é. Ele não foi mal, ele foi um bom camisa 10 pro São Paulo, jogou bem no meio. Às vezes tinha um pouco de desperdício, que eu acho que a saída de bola não precisava ser com o Daniel Alves, que acho que até eu de chinelo consigo sair com a bola de jogo, entendeu? Então, sabe, não gastar ele lá do lado do zagueiro, né? Gastou muito cartucho nessa saída de bola, podia ser realmente um segundo volante chegando na área, entendeu? E além dele ter que impressionar como meia, como um 10, ele tinha que viver a sombra do lateral que ele é, né? Ele toda hora ia estar comparando. Eu tenho uma teoria sobre jogador de futebol que, cara, o Dani acompanha muito mais de perto, foi repórter, né, blog, trabalhou na Globo, acompanhou bastante os bastidores, assim, mas assim, eu tenho uma teoria que é o seguinte, jogador de futebol, na sua essência, tanto que existe a palavra boleiragem, na sua essência, se você deixar, o cara vai ser malandro e folgado. É igual criança, eu tenho filho, eu sei. Se você deixar, eles vão ser folgados. Então, assim, quem dá o limite é você, o pai, o clube, o técnico, que você. Então, assim, se você largar e falar assim, vê aí como que você quer,
o cara vai na lei do menor esforço. Isso é automático e é do ser humano. O cara tá ganhando 1,5 milha, me deixaram escolher, vou jogar de 10, que só vou receber bola perto da área, não tem que correr atrás dos atacantes que correm 20 km por jogo. Cara, é isso. Então, assim, é o que o Daniel falou. Quando você vai contratar o cara fala assim, meu, ó, tá aqui o clube, meu, faz o que você quiser, você vai ser nosso... Ah, meu, não é nem que o cara é folgado, é todo mundo seria igual. Todo mundo seria igual. Então... mais você aí que tá ouvindo mesmo, sabe? É mais no intuito de ajudar, e é aquilo que eu falei, ele acredita, ele é um cara que tem muita força, sabe, o Daniel, sabe, ele tem um cara que é muito obstinado, ele acreditava, né, não sei, mas ele acredita que ele saindo da lateral e indo pro meio campo, camisa 10, ajudar muito. Foi o caminho do Lan, foi o caminho de muito lateral no Brasil, virou... Júnior mesmo, lembra? O Júnior capacete. O Lan virou mais um volantão, né? Ele vê esses caras, ele vê esse legado, ele também quer fazer isso e acredita que dá pra jogar na seleção. Isso é uma coisa dele, cara, não dá pra segurar isso do jogador. Eu falo assim, sempre eu falo isso, por exemplo, quando falam do Neymar, né, eu brinco aqui pra caramba e tal, mas, por exemplo, Neymar, todo mundo... Tem muita gente que não gosta do cara, fala que pessoalmente e tal. E o Daniel Alves é a mesma coisa. Fala, pô, cara, eu levo em consideração. Sim, eu já conversei com diversas pessoas que tiveram numa fase de convivência com o Neymar e que poderiam, num papo a dois, me falar o que quisesse do cara, que não ia acontecer nada, não ia mudar nada na vida de ninguém. E do Daniel Alves é a mesma coisa. Eu nunca vi ninguém que conviveu e jogou, trabalhou, virou amigo e depois virou inimigo, que fala mal da pessoa do Neymar e do Daniel Alves. Os caras, eles são obcecados em ganhar, os caras querem ganhar. Tipo assim, o Daniel Alves, meu, é tipo um Rogério Ceni da vida, meu. O cara quer ganhar de qualquer jeito. O cara é, meu, bitolado nisso daí. O cara tá acostumado a ganhar. Todo time que ele vai, ele ganha título. Então, assim, ele dá umas espanadas, normal. Meu, às vezes você fala assim, meu, puta atitude ridícula que o cara tá tendo. Meu, e todo mundo é passível de fazer merda e tá tudo certo. Só que como... Eu nunca achei que o Daniel fazia de sacanagem, algumas coisas. Meu, cara, às vezes o cara tá errando no afã de acertar e tá tudo certo. Só tem que... A única merda que o Daniel Alves fez, que eu fiquei bem bravo mesmo, foi quando ele tava machucado e o São Paulo precisava dele, né, até para viajar junto com o grupo, para dar força, etc. Pô, o cara é a liderança, né? Ele foi tocar tabarque, foi sim, mas assim, até aquilo, se você for trocar um dia uma ideia com o cara vai te dar o lado dele que talvez você entenda, sabe? Assim, porra, então, beleza. Disse o Flávio Prado, que falou que trocou ideia com ele e tal, que na verdade o Daniel Alves fez aquilo. O Daniel Alves falou pro Flávio Prado que fez aquilo para mostrar para os médicos de São Paulo que ele queria ir para o jogo, que ele estava bem para ir para o jogo, que barraram ele queria ir. Não sei mas ele tá mostrando para a torcida inteira, né, cara? Mas isso aí é igual a desculpa da faixinha aí. A emenda sai pior do que o orçamento, meu. Meu, nossa, assume o bagulho, meu. Fiz o bagulho, acabou e tá tudo certo. Errei, bola pra frente, né? É verdade. Eu tenho aqui, eu quero que o Rica fale sobre os planos do Tricolor aí que ele comentou, mas eu tenho uma polêmica que eu quero saber do Daniel. Uma polêmica que é uma teoria que é uma polêmica, tá? E aí eu quero compartilhar com você, vou ver se só eu sou maluco aqui. Mas... isso com certeza. Não, mas tudo bem, pode até ser. O que acontece é o seguinte, antes de você comentar sobre os planos, eu acho que o maior clássico do Brasil, o maior jogo entre clubes do Brasil, o concurso entre clubes é São Paulo e Santos. Isso é óbvio. Não adianta falar de Palmeiras e Corinthians. Pode ter a rivalidade deles, mas em termos de grandeza, não há clássico no futebol brasileiro que se equipare a Santos e São Paulo. A minha pergunta pro Daniel é: isso é tudo fato, eu não tô falando aqui coisa que ninguém sabe, isso aqui é tudo fato. Mas você acha que esse clássico ele é mal explorado pelas próprias equipes, Daniel? Porque a gente vê o time dos cachorros, como diz o Benedetti e o Parmeira, sempre que tem um clássico eles fazem um marketing em cima disso, levam isso para um nível, às vezes um patamar até superior do que é.
Entre Santos e São Paulo, que coincidentemente é o time de quem tá aqui hoje, você acha que falta um pouco dessa visão de enaltecer o maior clássico do Brasil? Então, vamos falar como torcedor e também vamos falar como blogueiro. Eu vou falar como a minha versão um pouco mais... Profissional. Um pouco mais sã, mas assim, em termos de título, de história, tá? Até porque o Pelé já vive dizendo, né, que o Dias, né, foi um grande marcador, falou que o Pedro Rocha foi o maior meia que ele viu jogar, então tem muita história envolvida aí nesse clássico. Eu concordo com você que ele é muito mal explorado pelas duas equipes, eu concordo. E por tabela eu acho que o derby, né, que agora eles chamam de derby, né, nunca chamaram de derby, só depois de uns 5 anos pra cá chamaram isso de que é Palmeiras e São Paulo, também não tinha nome. Palmeiras e Corinthians. Clássico, era sempre clássico. Sempre um pouco clássico. Nunca foi falado derby, mas tudo bem, não tem problema, pode chamar de derby. É o mesmo nome do Ponte Preta e Palmeiras, então se merece. É o seguinte, eles são muito bons de marketing mesmo. Acaba assim, sabe, contagiando as duas próprias torcidas. Mas, por exemplo, o maior rival, o rival que eu tenho ódio mesmo, não é o Corinthians, como muitos são paulinos, né? É o Palmeiras, né? É o Palmeiras, assim, porque quando eu tava entrando na faculdade, aquela época de muita zoação. E você quase virou palmeirense, isso é muito louco, né? Assim, tipo, eu tava na dúvida criança, né? Mas naquela época, na época de faculdade mesmo, que era a época de zoação de verdade, de você não querer ir pra faculdade porque perdeu do rival, sabe? Pô, você dá uma desculpa, sabe? Agora no trabalho, dane-se, né? Porra, ninguém você quer mais ganhar o dinheiro, né? Mas naquela época de 18 a 20 anos era o São Paulo do Tele contra o Palmeiras da Parmalat, cara, do Vanderlei Luxemburgo. Era muito, muito acirrado, né? E aí eu sempre falo que em São Paulo tinha que ter São Paulo e Corinthians, porque o Palmeiras não precisava existir. Essa que era. Eu sempre falo isso. Entendeu? Porque o Palmeiras é um espelho do São Paulo, não precisava existir, sabe? Depois que o São Paulo se firmou, o Palmeiras devia ter acabado logo, sabe? O Santos perdeu do Palmeiras lá aquela disputa de pênalti desgraçada da Copa do Brasil. Nem me fala. E também o negócio do rebaixamento lá, nem vou falar. Salvamos os caras, minha puta vida. E pelo amor de Deus, não ia acabado, sabe? Não ia ter Crefisa, sabe? Mas enfim, Thiago Ribeiro, manda um beijo pra eles. Brincadeiras à parte, por exemplo, essa história de maior do Brasil é muito subjetivo, né, cara? Porque você tem, Internacional e Grêmio, cara, você vai lá viver, eu fui lá, né, eu gosto de ir em grandes clássicos, né, eu já fui em vários, assim, pelo mundo até. Sim. Eu fui no Superclássico Boca e River, sabe? Eu fui Boca e River decidir título, sabe? Real. Então eu tô louco pra ir num Independiente e Racing, sabe? Que eu não fui ainda. Mas, você ir imagina você ir num próprio Ponte Preta e Guarani, sabe, meu? É muito subjetivo. Pro torcedor, aquilo ali é o maior do mundo, é isso. Então, meu argumento ele vem justamente nisso. Não é a maior rivalidade do Brasil, porque na minha opinião é subjetivo e aí aos meus olhos é Inter e Grêmio, a maior rivalidade do Brasil hoje. Mas em termos de números, em termos de expressão e de tamanho de clube é inegável. O que o Santos fez para a história do futebol, o que o São Paulo fez para a história do futebol é coisa que nenhum outro time do Brasil fez. E aí eu acho que Libertadores e Mundial pronto. O clássico de quantos? 6 Libertadores e 5 Mundiais. Não tem nenhum outro no Brasil. Vai ter outros de 6 Libertadores, mas nenhum de 5 Mundiais. E eu acho que os próprios torcedores, às vezes, consequentemente por causa das diretorias e da forma que os grandes veem esse clássico, e eles não usam isso ao seu favor. Mas é só questão para levantar polêmica. Mas, por exemplo, eu acho que essa rivalidade também
não no caso de Grêmio e Inter, Atlético Cruzeiro e tal, mas aqui a gente em São Paulo, estado de São Paulo, que você tem 4 grandes, vai mudando. Por exemplo, sempre para mim foi Corinthians, sempre. Corinthians, era o time que eu nunca podia perder, que eu ficava puto transtornado. Tipo, de uns anos atrás, para mim virou Palmeiras, não de ódio, mas tipo, criou uma rivalidade, que toda hora a gente estava se enfrentando em final, aí teve a Copa do Brasil, aí teve o Paulista, agora a Libertadores e tal, mas eu nunca consegui odiar o Palmeiras como eu odiava, né? Porque hoje em dia... Eu não odeio, eu acho que não devia existir. E o São Paulo, por exemplo, sem zoar, assim, teve aquela época fera e tal, mas tipo, nos últimos, 10 anos, mata-mata com o São Paulo já saía comemorando antes. Era incrível, cara. O São Paulo assim, virou um bagulho louco. São Paulo não conseguia ganhar do Santos. Então, assim, acaba meio que perdendo aquela rivalidade, tipo, não dá pra você ter raiva do time que nos últimos 10 anos você ganhou a maioria, então assim, você fica com raiva daquele que você perdeu a final e tal, e do Corinthians sempre, entendeu? Então é isso. Você não teve o Rodrigo Caio como zagueiro, daí você ia ficar com raiva mesmo. Exato, o Amélie, lembra do Amélie tomando aquele drible de corpo do Diego? Coisa linda, aquilo lá foi a coisa mais linda do mundo. Não lembro. Olha, antes do Daniel falar sobre... Você, torcedor, tá assistindo? Ele vai comentar sobre o planejamento do Tricolor, sim. Mas temos algumas perguntas aqui, ô Daniel. Vamos. Voltando a falar dos 9 lá, o nosso querido Alerson PC manda. O Cano do Vasco, acha que seria muito bem-vindo? O que acha? Eu comentei aqui que ele no Santos eu achava que ia bem, viu? Minção, você adoraria o Cano, né? Um Cano sempre seria bem-vindo pra você, né, Minção? Apesar de eu achar o Cano um pouco grosso, eu acho que iria ser bem-vindo sim, ô chefe. Eu acho. Então, bem, né? Seria, mas o Cano, na própria entrevista que ele deu no Bola da Vez, na ESPN, ele não vai sair do Vasco facilmente. E eu até brinquei, né? Eu tenho contato ainda com o Alexandre Pássaro, e eu brinquei, falei, facilita aí o Cano e o Benítez, assim, sabe? Uma zoeira. Ele falou, o Cano, impossível. Aí ele não falou nada. Até vai, agora o Cano... Aí eu já comecei a deduzir que o Benítez poderia ser tentado. Até coloquei no blog, eu falei, Muricy, olha a dica aí, Benítez, não sei o quê. Mas esses caras, eles falam tudo em código, né, meu? Eles falam, tipo, subentendido, eles não gostam de deixar nada assim que um print entrega alguma coisa. Não, mas por exemplo, para contar para vocês meu procedimento no blog, eu tenho bastante contato, mas os caras sabem que não rola print, essas coisas não rolam. É dignidade, né, meu? Senão no próximo nunca mais. É isso aí, já era. Tem mais 2 perguntas aqui, Dani. A Tatiane Oliveira manda, sobre as especulações de jogadores gringos, sabe dizer algum nome que com certeza fará parte dessa nova temporada do time? Obrigado, Tati. Tatiane, não dá para saber isso, não dá, porque o São Paulo tem... foi uma surpresa vir aí o Emiliano Rigoni, que é um jogador que eu lembro do Independiente, muito bom jogador. É um jogador que veio para o São Paulo agora, só vai ser pago mesmo no ano que vem, né, para o clube lá, então pôde vir. E é um jogador que o Crespo vai usar para mudar formação tática durante o jogo, porque ele já tem esse entendimento. O argentino é muito disciplinar taticamente, entendeu? Então eles têm essa pegada, sabe? Tipo, bota o cara, muda a formação. Entendeu? O brasileiro não é tão... Por isso que técnico argentino faz sucesso na Europa, porque tem essa escola. E o brasileiro Eles entendem desde jogador. Exato. Então, eu tô muito interessado em ver o Rigoni jogar para ver essa quebra de formação. E é uma coisa que o Crespo fala. O único papo que eu tive com o Crespo, que a oportunidade que eu tive de fazer uma pergunta para ele respondeu, ele falou... porque eu falei, poxa, você no Defensa e Justiça, você tinha variação tática no meio do jogo, entendeu? Você começou o jogo na final do Defensa e Justiça, começou com uma formação, terminou com outra, né? Então isso me impressionou bastante. E ele falou, não tem treino. Não tem treino, então ele optou agora no começo da temporada, ele optou por fixar os 3 zagueiros. E ele não muda a variação, raramente assim, sabe? Ele vai de um 3-5-2 para um 3-6-1, 3-2-1-1,
um 3, se eu não me engano, algo assim, mas ele não tirou os 3 zagueiros para não confundir a cabeça dos jogadores, entendeu? Sem treino. E também uma coisa que eu falei segunda-feira numa live, naquela live lá que tinha 50 pessoas, eu falei que o título, os maiores merecedores do título, não é o presidente que fez a nova gestão, que está super bem, não é o Muricy, não é o Crespo, são os jogadores. E eu vou explicar por quê de uma maneira bem rápida. Porque os jogadores do São Paulo aceitaram não ter férias depois do Campeonato Brasileiro, porque vinha um treinador novo para poder ter uma pré-temporada decente, mínima, entendeu? Para que o treinador pudesse implementar o estilo de jogo dele em 2 semanas. Porque o elenco podia pegar e falar, não, cara, a gente teve uma puta de uma temporada difícil, complicada, né, inédita, né? E, cara, como é muito difícil, cara, o jogador tem família, o jogador, tem que ter férias, porque é um trabalho físico, muscular muito grande e mental. Então, a tendência de novas lesões, ela só aumenta, né, se isso não acontecer. Pois é, esses caras aí, eles deixaram de ter férias para entrar nesse planejamento da diretoria de Paulistão Copa do Mundo, que precisava mesmo, né? Muito torcedor reclamou, mas agora tá dando risada, né? Mas na hora tinha que jogar com todo mundo contra o Corinthians, tinha que jogar com todo mundo contra o Racing. Assim, porque era pressão, né? A pressão sem título ocasiona esse tipo de situação, né? Mas, cara, por isso que eu falo, os jogadores do São Paulo têm que ganhar o bicho lá do pontual da LG, tem que distribuir entre os caras mesmo, porque os caras deixaram de ficar com a família e deixaram de descansar para ganhar esse título aí e tirar o São Paulo da fila. Boa, concordo. A última pergunta aqui, Daniel, é do nosso querido André Gesualdi. Salve, André! O William Bigode cairia bem pro São Paulo, caso o Rojas saia? Muito bem, mas muito bem. É um jogador que eu sempre quis no São Paulo, desde a época do Cruzeiro, quase veio, né? É um jogador muito pouco aproveitado lá no Palmeiras, sabe? Eu acho ele muito pouco aproveitado. E joga bola, hein? Só que é o seguinte, né, cara? O Palmeiras não vai negociar com o São Paulo porque ele estaria reforçando o São Paulo, reforçando um rival de Libertadores e deixando de contar com um jogador importante pro elenco dele. Sim, então, sem dúvida. Agora não, tinha que ter falado com o Cruzeiro. Tirar do Palmeiras, o rival direto tirar é muito difícil. Muito difícil. Se bem que eu acho, Benedetti, eu acho que falta pro futebol brasileiro, falta esse recurso de troca de jogador, entendeu? Na época, lá atrás, lembra que tinha muito trocava direto, porra. Mesmo, sem zoeira, mas assim, até Arouca com o Rodrigo Souto. Isso. No final, mas tinha que ter. Do mesmo jeito que deu errado pro São Paulo, podia ter dado certo, entendeu? Sim, claro. Mas esse é um recurso e sabe por que não tem? Empresário. Os empresários agora estão muito diferentes, sabe? Eles acham que troca. Primeiro que eles não ganham nada, né? Não ganham. Né? Segundo que tem a mentalidade do empresário, eles acham que troca desvaloriza jogador. Sabe? Parece que são 2 refugos que estão sendo trocados. Não. Vê o caso do Luciano, por exemplo. O Luciano veio e se encontrou. Entendeu? Tem muita coisa assim, sabe? Que poderia ser o próprio brasileiro. O Souto e Arouca. O Arouca, meu. Então, tava mortinho no São Paulo. É isso. É que às vezes um jogador vai se dar bem e o outro não. Sim, mas é o risco, é uma aposta. Mas se ficar do jeito que tá, os dois são ruins. Os dois ficam mal. Dá uma movimentada, são novos ares e tal, né? E as trocas entre Santos e São Paulo sempre foram frutíferas, né? Às vezes pro Santos ou pro São Paulo, o próprio Pita. São Paulo é o Pita, porra. Então, o Pita sai do Santos, vai pro São Paulo e joga muito. Sim. Então, falta isso mesmo. Ô Daniel, então, para aquele torcedor de São Paulino que tá te acompanhando aqui no futebol até agora, o que esperar do Tricolor para a temporada 2021? Tá bom, já foi. Já deu, né? Já acabou, já tá bom de título. Não, seguinte,
tudo mudou, entendeu? O planejamento de São Paulo, para mim, foi perfeito, porque os caras visaram um título que era um título mais rápido e mais fácil também, né? Um caminho mais fácil. Pô, vamos ser primeiro colocados pra gente ter uma certa vantagem e provavelmente pegar equipes mais fracas. E vamos conquistar esse título como se fosse Copa do Mundo mesmo, porque uma coisa leva a outras, entendeu? Hoje, por exemplo, o São Paulo anunciou, e eu anunciei no blog, que nessa última semana o São Paulo foi líder em engajamento na internet. Por que isso é tão importante? Passando o Flamengo, por que isso é tão importante? Internet. Porque, primeiro, o São Paulo não tem aí ainda um patrocínio forte, então, agora você pode chegar num quadro, numa LG, numa Amazon e falar, olha aqui, ó, nós temos potencial para ser o primeiro. E segundo, que esses patrocínios pontuais da LG e da Amazon ficaram no pacote dessa semana. Então, imagina o diretor de marketing agora, com o título embaixo do braço e esse quadro aí embaixo do outro, chegando na Amazon e na LG, que patrocinaram por um jogo, fizeram um test drive, sabe? Sim. Amostra grátis, né? Que não foi grátis, mas foi uma amostra. Chegar para esses caras e falar, olha aqui, ó, você acha que a gente não ganha do Flamengo na audiência? Olha só. Né? E o Flamengo com patrocinador de peso, Mercado Livre, né? Então... é super importante, viu? Como é importante ter ganho um paulista pro São Paulo, entendeu? E aí, isso posto agora, esse fato posto na mesa agora aqui no futebol, eu falo para vocês que agora o São Paulo tem que jogar leve o Campeonato Brasileiro. Mostrou que tem elenco, que tem um grande treinador que faz o elenco jogar bola com reserva e com titular. Sim. Jogar leve, sabe? Sem aquela bigorna, sabe? Que tem nas costas. E leve, jogando leve. O time do São Paulo hoje, pelo que a gente viu no começo da temporada, não sei se vocês concordam comigo, mas jogando leve é G4. Na minha modesta opinião, jogar leve. Ano passado beliscou o campeonato, porra. Se não tiver lesão, então, Éder vindo, ano passado não teve contratação nenhuma, nesse ano teve. Então, assim, no mínimo pra mim, jogando leve é G4. Foca nas Copas. Porque as Copas pro São Paulo, primeiro que a Copa do Brasil, São Paulo não tem o título e também é muita grana, e é um baita de um reconhecimento, tá quase que nivelada a Campeonato Brasileiro. Eu não acho, mas tá quase nivelada para muitos torcedores. E a Libertadores, gente, vou falar para vocês, o Palmeiras ganhou a Libertadores, puta de um planejamento, mas, resolveu ficar lá na frente, porque pegou Delfim, pegou Libertad. Aí, o jogo que tinha que provar, provou contra o River, na ida lá. Aí, na volta, tomou um tropeço, mas... foi salvo pelo VAR, corretamente. Final de um jogo, meu amigo, tudo pode acontecer. Entendeu? O Santos não merecia também. Vou ser bem sincero, o Santos também não merecia ser campeão da Libertadores. Não, mas então tem que encarar a Libertadores como se pudesse ganhar mesmo, cara. Claro, entendeu? Claro. Sabe, tipo... O Fluminense, cara. Fluminense da confiança, Benedetti. Quem garante que o Fluminense não passa das oitavas e ganha confiança e, É obrigação de um time grande entrar na Libertadores com obrigação de ganhar. Um time que nem o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, tem que entrar mas ano passado, ano retrasado, etc., faltava a confiança que um título dá para o jogador. Porque o jogador, os jogadores, quando eles começam a... Quando tem uma fila... Tem uma lenda, né, que diz que o jogador não tem nada a ver com isso, sabe? O jogador atual. Tem e não tem. Não tem porque não estava lá, obviamente, fisicamente não estava lá, mas tem porque cria no clube uma aura de, tipo assim, perdeu, foi eliminado, mas, puta, vamos nos abraçar, no ano que vem a gente tenta de novo, sabe? Não tem um sentimento de indignação, sabe? De tipo de... porra, puta que pariu, sabe? Vamos... E eu acho que eu vi esse sentimento na perda do título brasileiro, que estava na mão do São Paulo, como também estava na mão do Internacional. Sim. Né? E na minha opinião, quem perdeu mais no ano passado não foi nem o São Paulo, nem o Internacional, foi o Atlético Mineiro,
que não tinha nada, só o Campeonato Brasileiro. Investiu pra caramba. Porra, peidou, né? Vamos dizer. Mas é o lance da confiança. Então, para mim, o planejamento de São Paulo joga não é preterir o Campeonato Brasileiro em relação às Copas. Sim. Muita gente também achou, o torcedor de São Paulo também achou que estava preterindo a Libertadores pelo Paulista. Não é nada disso. É o que eu chamei no blog. Planejamento, porra. Foi o que eu chamei de o que eu falei? Circunstancial, entendeu? Na circunstância, o Paulista estava mais na cara do gol do que a Libertadores. A Libertadores começa em agosto. Então, entre ir com tudo no Paulista e se classificar, ainda que em segundo na Libertadores, e ir com tudo na Libertadores para ficar em primeiro e arriscar o Paulista... Não compensa, né? O título era em uma semana. Pelo amor de Deus, o diretor que não fizesse o que o São Paulo fez... tinha que ser demitido, cara. Porque, porra... Porque o estadual pode não contar nos outros estados, mas no Paulista, o Paulista conta e conta muito. O Paulista tira da fila. Mais pro São Paulo, que precisava de algum... Precisava disso. Olha o que aconteceu. O Du tá aí pra provar o que aconteceu quando o São Paulo ganhou o título. Bom, as redes sociais, o São Paulo passou o Flamengo, e o Flamengo tava em final também. Sim. Entendeu? Então é um negócio... É óbvio que tem o peso dos títulos, mas tem aquela história da identidade do argentino técnico, tem a história da volta do Miranda, olha o tanto de história que você tem para contar, entendeu? Sim. O Luciano fazendo gol na final, o menino, Made in Cotia na final, que eu não concordo muito, tá? Muita gente falou, é a final dos garotos de Cotia. Calma, tinha muito jogador de Cotia, mas tinha o Miranda, tinha o Thiago Volpe, tinha o próprio Luciano, o Pablo, entendeu? Então, claro que você tem que Cotia lá. Foi craque do campeonato, né? E o Benítez, e o Dani Alves. E é óbvio que Cotia foi vital para o campeonato, porque como é vital para o São Paulo. É a Crefisa do São Paulo. A gente diz que a Crefisa do time, do clube, é Cotia. Mas, assim, é um mix, cara. É um mix. Não é só o Crespo, não é só a diretoria, não são só os jogadores, sabe? Sabe? É todo mundo junto num ambiente favorável. Muricy, o ambiente todo foi favorável, sabe? Ele chorando, que vídeo bonito, né, cara? Eu gosto muito do Muricy. Pô, ver ele chorando, emocionado. Ele é outro que é o São Paulo em carne e osso, né? Eu costumo dizer que o Rogério Ceni, ele é o São Paulo em carne... Ele foi, né, como jogador, o São Paulo em carne e osso, que era o cara indignado, que não gostava de perder, de certa forma até um pouco arrogante, como é a torcida do São Paulo quando ganha título, entendeu? Como todas também quando ganham título, né? Sim. Mas como o São Paulo ganhou muito título ultimamente, né, naquela época lá, um atrás do outro, se tornou... O Rogério sendo protagonista, né? Oi? E o Rogério sendo protagonista, ele se personificou como o São Paulo. Mas aí agora que o Rogério tá com a carreira de técnico e realmente ele tá certo em ser desse jeito, sabe? Ele não pode... Ele tem que defender o clube que ele vai trabalhar, cara. Ele não pode. Né? E o Muricy virou essa pessoa pro São Paulino de novo, entendeu? Sempre foi, mas agora ficou mais forte. Sim. Mais evidente, né? Sem dúvida. Mas precisa sair do São Paulo para ganhar Libertadores, né? De nada, viu? A gente fez esse favor para ele, tá bom? Bom, infelizmente nosso horário vai chegando. Eu quero agradecer aqui de coração por todos do futebol, a todo mundo que assistiu, a todo mundo que acompanhou. Não se esqueçam de curtir-nos nas redes sociais, de entrar no nosso Instagram, no nosso YouTube. E, é claro, siga o Rica. O Rica, ó, desculpa. Siga o Dani, Daniel Perrone. Desculpa. O Daniel Perrone, @Daniel Perrone no Instagram. Siga lá, manda um comentário, vim pelo futebol. Você vai ver lá, ô Daniel. Se não tiver 2 comentários, eu não garanto mais nada, viu? Põe eu no comentário, eu vou comentar. Oi? Hello? Oi. Que nós vamos ouvir. Pode seguir que eu garanto a discussão nas redes sociais. Boa. Então, eu queria agradecer por todo mundo aqui do Futebola, agradecer todo mundo que assistiu, eu te agradecer pelo carinho e deixar você fazer as considerações finais aí.
Tá bom, Dani? Obrigado. Pô, eu que agradeço, tá? Eu adoro falar de futebol de São Paulo. Pô, sou um cara obcecado pelo jogo, entendeu? Gosto, eu nem fico tanto nas redes sociais no meio do jogo, porque eu anoto no caderninho, scout. Eu sei que tem os aplicativos. Já tem só mas eu faço, vou atrás de empresário, enfim. Eu vivo o futebol e muitas vezes, assim, como o jogador vive, sabe? De quarta e domingo eu me concentro para ver o jogo, sabe? São coisas que muitas namoradas e ex-esposa não entendiam como que é, sabe? Agora a minha mulher atual, ela entende, né? Fica resignada, mas ela entende. E eu vou falar uma coisa para vocês, essa história do blog, né? Eu tô há muito tempo, né? Tô desde 2006 no blog, né? Foram 10 anos de Globo, mais esse tantinho agora de São Paulo Sempre, um pouquinho no esporte interativo, né? Cheguei a fazer 6 meses de blog lá, fiz um pouco de SPNet, que era um portal de torcidas, muito antigo do São Paulo, também fiz muito tempo coluna lá. Meu principal intuito, além de viver o futebol e o São Paulo, que eu continuo nessa luta, é fazer com que as pessoas elas tomem cada vez mais gosto por ler, sabe? O nosso país, ele é um país tão prejudicado, né, com a educação, e falando sério, a gente vê tanta gente ignorante no nosso país, assim, em diversos sentidos, que uma das coisas que me motivou a permanecer fazendo blog, mesmo depois do projeto da Globo, é fazer com que a pessoa, através da São Paulinidade dela, descobrindo os textos e se envolvendo com os textos e lendo diariamente, ela também consiga ler outras coisas, ela consiga ter vontade de ler um livro, e aí vai lendo um atrás do outro e procurando se informar com fontes reais, entendeu? Não com fontes fake, sabe? Sabe, menos rede social, mais leitura mesmo, e quando uma pessoa chega chega no meu Instagram e fala que, acabei de ver teu blog, é sensacional, li 3, 4, sabe? Pô, ou quando a pessoa fala, leio o teu blog desde a Globo todos os dias, cara, é isso que me deixa contente, cara, isso que realmente, aí ó, são essas coisas que me deixam realmente contente, porque além do São Paulo, que é um sei lá, um bem comum entre todos os meus seguidores comigo. Claro, grande maioria, todos não. O cara lê, sabe? Às vezes eu até sou um pouco duro nas redes sociais, que eu ponho meio título lá para a pessoa poder ir atrás e ler. Sim. A pessoa fica brava, aí tem um outro que pega e cola o texto inteiro, eu deixo, dane-se, lê aí, mas leia, entendeu? Sim. E aí, isso pra mim faz uma diferença. Se todo mundo começar a fazer isso, entendeu? Provocar as pessoas para discussão, para ter um senso crítico, eu acho que o nosso país pode começar a ter jeito. Por enquanto, tá difícil, viu? Tá difícil, tá bem difícil. Mas uma missão muito nobre sua de querer fazer com que as pessoas se aprimorem pelo amor que tem pelo São Paulo, por meio da leitura do seu texto, buscando se informar, buscando ler, buscando se inteirar sobre os assuntos. Bom, Daniel, foi incrível, muito obrigado. As portas do Futebola estão abertas, claro. As portas do Futebol estão abertas, logo poderemos fazer presencialmente. E você está mais do que convidado para termos essa resenha aqui pessoalmente. Tomando uma, né, Dani? Tomando uma. Né? Com certeza. Bem melhor. Comendo um camarão e uma lagosta também, por favor, né? Tá bom. A gente dá um jeito. Porque eu tenho uma inveja do São Paulo, e eu vou passar a palavra pro Du, mas eu tenho uma inveja do São Paulo. E eu tenho que ser claro aqui. São Paulo tem a melhor música de entrada de estádio de todas. Isso graças ao Rogério Ceni, que botou Hells Bells do AC/DC. Teve, né? Pra trocar. Fazer o quê? Parabéns, viu? O conselheiro, que inclusive é pai do meu amigo, pegou e falou que era a música do demônio pro conselho. O conselho, a média de idade é de 85 anos, os caras abominaram a música e tiraram fora. Mas incrível. Vai, Du.
Não, só queria agradecer o grande Daniel e falar que assim, a gente não tá iludido, mas eu tava conversando em off com ele que a gente já tá vendo passagem para dezembro aí no Mundial, se Deus quiser. Mas é isso, Daniel, obrigado, viu? É nóis. planejar, Sem né? ilusão. Tem que se planejar, né? Chupa Santos, que é isso? Ó, Quem que mandou isso? Ô, escapou aqui a produção. um abraço, Escapou, Dani. aí. Obrigado, um prazer aí você ter participado com a gente. E vamos, quando puder aí no presencial, fazemos questão de encontrar e continuar essa resenha aí que faz música, aí fala mais de música, fala mais de... E aí vamos falar da próxima fila de São Paulo que tá chegando aí. Tranquilo. Tá chegando. Fila Já de começa a título. contar... Pra... Fila de caneco, meu amigo. Passamos o bastão para vocês aí, ó. O Santos tá embaixo. Ó, o Santos, vou falar, velho. Tá fazendo uma força o Peixão. Cuidado, hein? Essa Libertadores aí... Se Olha, ganha eu vou essa falar pra Libertadores vocês, aí, o Santos velho. tá com uma cara. Nossa. É que o Fernando Diniz, eu gosto dele como treinador, Eu só adoro. que ele é um treinador há 10 anos em formação. Mas assim, rapidinho, que já acabou, mas se tem um time que eu acho que combina com o Fernando Diniz é o Santos. Exato, exato. Então, é a chance dele, velho. Vamos ver. E outro, se não der certo no Santos, não dá certo em lugar nenhum mais. Verdade. Encerra. Bom, queridos ouvintes, queridos telespectadores, muito obrigado por ouvirem e assistirem até aqui. Esse programa vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais.